Olá, pessoal. Raíssa Guiar aqui e é uma alegria poder conversar com vocês sobre mobilização missionária. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a Igreja do Senhor e qual é a nossa missão. A Igreja do Senhor é o instrumento da missão de Deus. Eu preciso te lembrar que o nosso Deus está em missão desde a queda do homem lá no Jardim do Éden. Você se lembra que depois que Adão e Eva caíram, o Senhor vai até o jardim e pergunta: aonde você está? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor está em busca de salvar aquele que se perdeu. Ora, então essa também deve ser a nossa missão, ir atrás dos perdidos. Isso fala sobre um movimento. Então o nosso Deus está em missão e ele usa a Igreja do Senhor para também ir atrás daqueles que se perderam. Isso fala sobre a mobilização. Então o Senhor, apesar de não precisar de nós, o Senhor nos incluiu no seu plano eterno. Irmãos, que privilégio. Essa era a hora que, se eu estivesse na igreja, eu falaria para você virar para o irmão que está do seu lado e falar: Deus não precisa de você, mas Ele te quer. Esse é um privilégio, meus irmãos. Nós, enquanto igreja, enquanto noiva, sermos instrumento da missão de Deus. Mas para que a Igreja do Senhor avance, para que a obra do Senhor avance pelos quatro cantos da terra, para que o nome do Senhor seja conhecido e para que ele seja adorado em toda a terra, nós precisamos de mobilização. E é sobre isso que eu quero falar com você nesses próximos minutos. Vamos pensar sobre a definição de mobilização. Mobilização tem a ver com movimento, movimentar, inspirar, encorajar a ação. Mobilização é um termo muito comum no ambiente militar. Fala sobre movimentar recursos, movimentar armas, pessoas e até mesmo alimentos para um campo de batalha, para pessoas que estão na guerra. Então a gente está falando de movimentar recursos humanos, mas também arsenal bélico e alimento para um campo. Eu acho que só aqui você já entendeu do que eu estou falando, desse movimento que a gente precisa fazer para equipar pessoas para que elas possam cumprir o seu propósito. Então a mobilização fala de movimentar. O final da mobilização fala sobre pôr em movimento. Ninguém pode ficar parado. Quando a gente sabe daquilo que Deus está fazendo, não tem como a gente ficar parado. Então a mobilização fala sobre nós sairmos da inércia e nos movimentarmos em direção a um plano de Deus. Sairmos da inércia, sairmos da estagnação e irmos em direção a um plano de Deus, a um chamado de Deus, aquilo que o Senhor tem para mim e para você. A gente precisa se mexer, porque Deus está agindo e não sou eu quem vou ficar parado. A mobilização missionária tem 3 objetivos e eu preciso que você tenha eles bem claro na sua mente para que a gente possa se movimentar junto. O primeiro objetivo na mobilização é conectar. Esse é um termo bem claro para a gente que está sempre conectado na rede, né? A conexão. A gente precisa conectar o campo missionário à igreja local. A gente precisa, com essa conexão, diminuir. Como é que eu sei, eu que estou aqui no Brasil, fico sabendo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo em tão pouco tempo? Através da conexão que eu tenho com a internet. Então, como é que eu estou sabendo quais são os desafios e os avanços que os nossos missionários estão tendo do outro lado do mundo? Lá em Moçambique, lá na Ásia, como é que eu sei disso? Com conexão. E a conexão, ela faz com informação. É só assim. Então, a gente aproxima o campo missionário da igreja local com conexão e isso se faz com informação. Gente, eu fico pensando como é que a gente fazia a mobilização missionária há anos atrás sem isso daqui, sem internet. Como que era possível? Então a gente precisa usar isso a nosso favor. A mobilização, ela não se faz sem informação. E tem um outro termo ainda dentro da conexão, que ele é bem familiar a nós, que é o engajamento. Quando a gente posta alguma coisa, a gente chega lá numa Bíblia e fala assim: comenta lá, curte, comenta, compartilha, né? Dá o seu like. Isso traz notoriedade ao que eu tô fazendo. O missionário tá lá, trabalhando, correndo atrás, tornando conhecido o nome de Jesus. O meu papel que estou aqui, o que é? Engajar, dar notoriedade. A mobilização faz isso, gerando conexões, levando informação para a igreja local, para que a igreja local engaje com a obra dele, com o campo missionário. Isso fala sobre o primeiro objetivo da mobilização missionária, que é a conexão. O segundo objetivo da mobilização missionária fala sobre despertar. E eu falei que uma das definições de mobilização é acordar.
Fala sobre despertar, é movimentar. Então, agora que você já tem conhecimento do que está acontecendo no campo, eu preciso que você aporte. Porque a gente precisa se despertar para aquilo que Deus está fazendo. E a mobilização, ela desperta a igreja em duas esferas. A gente tanto desperta a igreja para que ela entenda a sua missão, porque sim, meus irmãos, se expande. Tem pessoas que acham que a obra missionária é só para o irmão que foi enviado pela AGMIL e pela Secretaria-Geral de Missões lá para outro lugar. Ah, ele que é um missionário, eu não. Se eu só sustentar ele aqui, já estou fazendo a minha parte. Se eu só orar por ele aqui, já é minha parte. Não, querida. Às vezes a África da sua vida é seu vizinho. Às vezes você está dormindo com a África do seu lado. Às vezes você está dormindo e às vezes você divide o teto com uma pessoa que é o seu campo missionário. Então, a gente mobiliza, trazendo esse despertamento para que você entenda que você é um missionário. Tem uma música que a gente ensina no Ministério Infantil que é Posso Ser um Missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Então, no seu trabalho, você tem um campo missionário. A mobilização te desperta para que você entenda que o ID, que a grande comissão, não é para um ou outro, é para todo aquele que nele crê. É para todo aquele que foi alcançado pelo favor do Senhor, pela graça de Jesus. Então, é para todos nós. A mobilização te desperta para isso. Mas a mobilização também desperta aquele que tem um chamado específico de sair aonde está e para ir para algum campo para onde o Senhor já tem direcionado. Irmãos, não são poucos os testemunhos que nós ouvimos quando a gente está, quem sabe, às vezes numa apresentação da AGMIL ou numa exposição de uma mensagem, num evento que a gente promove, e chega uma pessoa depois para nós, no momento de apelo, e fala: eu tenho um chamado missionário, eu quero ir. Por onde que eu começo? Então, a mobilização, ela traz esse despertamento. Então, os objetivos, a gente conecta, a gente desperta, e o terceiro objetivo, envolve. O envolvimento é a conclusão disso. Porque depois que você conheceu, que você está conectado, que você se despertou, que você acordou, que você saiu daquele sono de inércia, não tem como você não se envolver com aquilo que Deus está fazendo na Terra. Então essa é a resposta, e esse é um apelo que nós da Genil fazemos. Você é a resposta, seja a resposta. E você pode ser a resposta de tantas formas. Você pode ser, de fato, um mantenedor, você pode ser um parceiro que ama a missão, você pode se envolver, se inscrever em um dos nossos cursos, você pode se envolver na sua igreja local. Então, são tantas as formas que você pode se envolver. A questão é, você não pode ficar parado. Quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Gênesis 1, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus irmãos, isso é movimento. Então, quem somos nós para ficarmos parados? O nosso Deus está em movimento. O que é que você está fazendo? O nosso Deus se move, o Espírito de Deus se move. Então, nós também precisamos nos mover. Irmãos, nesse momento agora que eu estou gravando esse vídeo, a gente demorou um bom tempo para achar um lugar para gravar, porque tem um vento que está aqui na minha cidade, onde eu estou gravando, muito forte, o tempo todo. E a palavra do Senhor nos fala que o Espírito de Deus, ele é como o vento, que ele sopra onde quer. Isso fala sobre movimento, querido. Eu desejo do fundo do meu coração que você sinta a presença de Deus aí, onde você está, como eu sinto ela aqui. E eu desejo do meu coração que você seja leve e que você flua na presença de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se move. Não fique parado. Deus está falando com você. Talvez você esteja pensando assim: Raíssa, mas como que eu posso te ajudar na mobilização? O mobilizador é aquele que entende que precisa fazer algo. E do que você precisa para isso? Ter um coração comprometido com a noiva. Ter um coração que é comprometido com almas. Um coração que agora acordou e falou assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso mais ficar parado. Eu realmente entendo que Deus está me chamando para algo. Então se levante e faça algo pelo Senhor. Entenda uma coisa: você não precisa de um cargo para isso. Você não precisa de um microfone para isso. Você não precisa de um palco para isso. Você precisa de um coração que queima por Jesus. Você precisa de um coração que queima pelos perdidos. Porque uma pessoa que não foi salva por Jesus já tem uma sentença sobre a cabeça dela. Se você não tem esse entendimento, meu irmão, então você está vivendo pelo quê? Quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, qual o entendimento que você tem? Pelo que você está vivendo? Se levante e se movimente em direção ao centro da vontade de Deus.
palavra do Senhor nos fala que os campos estão brancos, mas são poucos os trabalhadores. Jesus nos disse isso. Então, peçam, roguem ao Senhor da Seara. E se você agora está escutando esse treinamento de voluntários, é porque nós estamos orando por vocês há muito tempo. E você é uma resposta da nossa oração. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Então você hoje já acordou, você já saiu da inércia. Então quero chamar você para somar com o nosso time de voluntários, de colaboradores e se mova em direção ao centro da vontade de Deus. O Senhor não precisa de nós, mas Ele, pela sua infinita bondade, escolheu nos incluir no seu plano eterno. Assim como o vento se move, o Espírito Santo de Deus também se move e Ele te chama. Seja a resposta. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, graça e paz. Com muita alegria que nós estamos aqui para mobilizar, treinar, capacitar os nossos voluntários. E eu sou o pastor Roberto Tadeu, sou diretor acadêmico da GEMIL e nesse vídeo em específico a gente vai estar entendendo um pouco sobre o núcleo de educação da GEMIL. Nós precisamos entender que uma das áreas de atuação de uma agência missionária é a capacitação, treinamento dos nossos obreiros, dos nossos alunos e esse vídeo vai te explicar um pouco sobre como funciona essa área de educação da nossa agência missionária. O nosso primeiro curso que eu queria compartilhar com vocês é o Missiologia Avançada. Missiologia Avançada ele é o curso para obreiros que estão indo para o campo missionário. É o treinamento para especialização em missões. Você que tem formação teológica, tem um curso de teologia, é esse curso que vai ser procurado para a formação continuada de um obreiro que queira ser um missionário de carreira. Então, quando nós pensamos em um treinamento para o campo transcultural, nós entendemos que esse aluno, esse candidato ao campo, ele precisa ter algumas disciplinas específicas no que diz respeito à transculturalidade da missão. Então, no seminário, o obreiro ele é capacitado no que diz respeito à teologia, aulas de ministérios e tudo que envolve esse campo da teologia e o ministério mais local e urbano. Então, quando esse obreiro ele é vocacionado, ele é despertado para o campo transcultural, ele precisa ter uma formação específica para isso. Então, é aí que entra o Missiologia Avançada, que é exatamente esse treinamento para obreiros que vão para o campo, seja ele qual for, até mesmo campos nacionais. A gente tem vários obreiros do Nordeste, do Sul do Brasil, do Norte, que estão treinando e se capacitando no Missiologia Avançada. Só para os irmãos terem uma ideia, nesse curso nós aprendemos sobre antropologia missionária, plantação de igreja no contexto transcultural, aula de linguística, aula de batalha espiritual dentro desse contexto e muitas outras disciplinas que são disciplinas específicas para isso. Uma outra coisa bem interessante nesse curso é que ele tem se tornado a especialização para o IWE. Então, o IWE, que é o nosso seminário teológico, hoje ele é concluído em 3 anos e no 4º ano o candidato ele vai escolher uma área de especialização para se formar e se capacitar. Dentro da área de missões, quem oferece essa especialização é a GEMIL, é o próprio curso Missiologia Avançada. Então, hoje, todos os alunos do IWE que quiserem fazer uma especialização em missões, estudará o Missiologia Avançada. Esse curso ele foi muito bem elaborado por nós, que somos a área educacional da GEMIL, todo o grupo que trabalha na educação da GEMIL foram missionários de carreira, já estiveram no campo transcultural. Então, além dessa parte acadêmica, da parte pedagógica, são obreiros que estiveram no campo. Então, isso traz um know-how de pessoas que realmente são capacitados, tanto do ponto de vista acadêmico e teórico, como também na questão prática e do campo, né? Então, todos os nossos professores, eles foram missionários ou ainda são missionários no campo transcultural. Então, o curso Missiologia Avançada ele foi muito bem preparado e desenvolvido pensando exatamente nisso, que nossos obreiros, nossos alunos, eles precisavam ter uma imersão com foco na transculturalidade da missão. Então, quando alguém te perguntar, alguém te procurar, perguntando se a nossa denominação, a nossa agência
tem um curso voltado para treinar obreiros, o Missiologia Avançada, sem sombra de dúvidas, é a indicação. Então, esse é o nosso primeiro curso, o curso que seria o carro-chefe da agência missionária, que é capacitar e formar os obreiros que vão ser missionários de carreira. Um outro curso que nós temos é o curso para treinar Ministério de Missões para a igreja local. Esse curso ele foi desenvolvido para ser um curso EAD, são aulas gravadas. Então, não são aulas ao vivo, síncronas, são aulas gravadas. Nós gravamos em um estúdio, são 5 módulos, cada módulo tem 4 aulas. Então, tanto a parte mais bíblica e a parte institucional da igreja, como a parte de mobilização, estatísticas missionárias, compõem esse curso de conselhos missionários, ministérios de missões. Então, se alguém quer montar um ministério de missão na sua igreja local, sem sombra de dúvidas, esse treinamento ele é para essa pessoa que quer implantar um ministério de missões, ou talvez até já tenha, mas não tenha tanta prática ou precisa de novas ferramentas, novas abordagens para mobilizar a sua igreja local. Esse curso, sem sombra de dúvidas, é a ferramenta adequada para essa pessoa. Esse curso ele é gratuito, a gente fez esse curso pensando em realmente ferramentar as nossas igrejas locais. Ele está numa plataforma, então o candidato ele vai acessar essa plataforma, ele vai se inscrever nesse curso, ele vai teoricamente comprar esse curso, ainda que ele esteja zerado, ele é gratuito, mas ele precisa acessar essa parte de compra e depois que ele tiver finalizado, efetivado a sua inscrição, ele vai estar disponível para esse aluno começar a assistir os vídeos que estão nessa plataforma. Ao final dessa imersão nesse curso, ele vai ter um certificado. Esse certificado ele é apenas simbólico, ele não tem nenhum valor acadêmico. Esse curso é um curso apenas de instrução, mas nós pensamos em fazer um certificado para validar o aprendizado desse aluno, para que ele possa se sentir realmente participante do que a agência missionária está oferecendo. Então, esse curso para conselhos missionários, Ministério de Missão, ele é exatamente para esses alunos. Só para os irmãos terem uma ideia, eu vou passar aqui algumas abordagens que nós temos nesse curso. Em primeiro lugar, como eu disse, essa parte institucional, ele tem a ver com quais os campos que a sua região ela supervisiona. Então, a gente tem campos que estão ligados à primeira região, tem outros campos missionários que estão ligados à terceira, à segunda região, à quinta região, a própria região do Nordeste, que é a 7ª região, uma região missionária, também tem seus avanços missionários. Então, essa parte institucional, ela tem a ideia exatamente de apresentar aos candidatos, aos alunos, como a Igreja Metodista Wesleyana, ela se ramifica e supervisiona os seus campos missionários. Você vai ver que nós temos as secretarias regionais, a Secretaria-Geral de Missões, a própria Escomil, a AGMIL, que são coisas diferentes. Tudo isso a gente tem de forma muito didática e explicada nos seus detalhes nesse curso. A outra parte do curso tem a ver com essa parte mais de mobilização. A gente traz alguns dados missionários que são muito importantes para um conselho missionário ele trazer para a igreja. Então, a ideia é trazer alguns dados recentes sobre povos não alcançados, sobre alguma necessidade missionária, como fazer um ministério de intercessão missionária na sua igreja, como formar e criar, elaborar um culto missionário na sua igreja. Então, tudo isso está nesse treinamento, nesse curso, em modalidade EAD, aulas gravadas, para que você possa fazer e implantar esse ministério na sua igreja. Terceiro curso que nós temos na nossa gestão educacional da AGMIL é o curso Impacto. O curso Impacto ele é o curso mais recente do nosso núcleo de educação, está na sua 3ª turma. O curso Impacto ele tem uma proposta de ser um curso voltado para leigos, ou seja, não é a abordagem do Missiologia Avançada. Como eu falei anteriormente, o Missiologia Avançada ele exige formação teológica, ele exige que a pessoa já tenha concluído pelo menos um curso básico de teologia. O Impacto não. O curso Impacto ele é voltado para pessoas que não têm teologia. Nós entendemos ao longo dos últimos anos que muitas pessoas nos procuravam querendo ter uma imersão missionária, conhecer um pouco sobre a realidade missionária, só que essa pessoa não tinha formação teológica.
e infelizmente a gente acabava perdendo esse aluno, ele não aprendia de missões ou ia fazer curso em outras instituições. Então nós criamos esse curso exatamente para oferecer aos membros da nossa igreja, aos nossos alunos, um curso básico de missões voltado para esse público. Esse curso ele tem aulas de evangelismo, aula de teologia bíblica da missão, sobre discipulado, são disciplinas voltadas exatamente para que ele possa ter uma imersão nesse mundo missionário e de forma bem simples, bem didática, para que esse aluno ele aprenda e tenha esse conhecimento básico sobre missões. Vale destacar que o curso Impacto ele tem duas etapas. Uma etapa teórica, que são exatamente essas aulas online, são aulas síncronas, o professor está online, videochamada, o aluno vai ter acesso ao professor todas as semanas, e essas aulas elas compõem o que a gente chama de parte teórica, né? A etapa teórica do curso. E a outra parte é a parte prática do curso. Então o curso Impacto ele tem uma viagem missionária de curto prazo como parte do seu escopo do curso, né? Então essa parte, sem sombra de dúvidas, é a grande cereja do bolo, né, que nós temos dito do curso Impacto, porque esse aluno, depois de ficar 5 meses em uma imersão teórica da missão, depois ele vai para o campo missionário para colocar em prática e ter essa prática missionária em um dos nossos campos aqui da América Latina. Nós já fomos para a Argentina, para o Uruguai, e a próxima turma que está em curso durante esse período está indo agora para o Paraguai e também para a Argentina. Então, a gente está muito, muito feliz com esse curso. A gente tem visto um grande despertar vocacional. Muitos dos nossos alunos têm se sentido mais mobilizados, até mesmo alguns foram para o seminário mobilizados por essa vocação. E esse tem sido um curso muito, muito enriquecedor, tanto para os alunos como para nós, enquanto agência missionária. Então, o curso Impacto ele tem uma duração de 5 meses. Ele começa em junho, vai até outubro, e esse aluno, em janeiro do ano seguinte, ele tem essa viagem de curto prazo para um dos campos aqui da América Latina. Se você tem esse desejo de se envolver em um dos treinamentos, dos cursos da GEMIL, esse é o caminho. Missiologia Avançada, curso de Conselhos Missionários, Ministérios de Missões e o curso Impacto. Nós trabalhamos com esses 3 cursos voltados para áreas específicas, para que a igreja local, os nossos distritos, regiões, tenham esse treinamento, tenham essa formação continuada dos membros da Igreja Metodista Wesleyana. Então, se você deseja se envolver na área educacional da AGEMIL, se você tem sentido essa vontade de ser um voluntário, se envolver na área de tutoria, até mesmo ministrações de cursos, de treinamentos na área de educação da AGEMIL, saiba que esses cursos são os cursos que nós oferecemos como forma de treinamento e capacitação na Agência Missionária Wesleyana. Missiologia Avançada, curso para Ministérios de Missões e Impacto. Além desses cursos, nós temos outros cursos e até mesmo conferências que são ou temporárias ou são cursos que nós oferecemos por módulo, seja uma conferência como Missão em Foco, ou algum tipo de treinamento nas igrejas locais. Então, a área da educação da GEMIL, ela está totalmente disponível para entrar exatamente nessa necessidade, a parte de formação, treinamento, capacitação dos membros da nossa igreja. Então, se você deseja se envolver na área educacional da GEMIL, essas são as frentes que a gente tem trabalhado, sempre pensando na capacitação missiológica, capacitação dos nossos membros, dos nossos obreiros, para que eles tenham essa imersão na área missionária e educacional da igreja. Esses são os treinamentos que nós oferecemos como núcleo de educação da Agência Missionária Wesleyana. Então, se você deseja se envolver especificamente nessa área de educação, didática, de ensino, será um privilégio servir junto contigo. Venha participar desse movimento. Que Deus te abençoe. Que bom que você chegou até aqui. É um prazer ter você aqui como um voluntário da AGEMIL, a Agência Missionária Wesleyana. Eu sou o pastor Giliardi Tolentino, diretor executivo da nossa Agência Missionária Wesleyana, a AGEMIL. E nestes próximos minutos eu vou te apresentar quem somos e o que fazemos e como você pode se envolver na nossa
agência. A AG1000 é o coração da igreja, batendo além das quatro paredes. Eu falo que somos o coração da igreja batendo além das quatro paredes, porque o coração é o órgão do corpo que nutre todo o corpo. Ele bombeia o sangue e o sangue vai levar o oxigênio e vai levar os nutrientes para todas as células do corpo. Os nossos missionários, eles não são um pedaço da igreja que está do outro lado do mundo. Ele é, na verdade, o corpo de Cristo, que está espalhado pela face da terra. E nós, como agência missionária, nós damos todo o suporte para que a mensagem do Evangelho chegue lá do outro lado do mundo e os missionários possam ser nutridos e oxigenados. A nossa função é oferecer todas as condições para que o missionário efetue o chamado, a vocação, a pregação do Evangelho. A Igreja Metodista Wesleyana está representada hoje em 4 continentes. Só não estamos na Oceania. Nós temos trabalho nas Américas, na Europa, na Ásia, na África. E esses trabalhos são coordenados pelos nossos missionários. Todos estes missionários estão vinculados à nossa agência missionária wesleyana, a AG1000, que faz a gestão do preparo, do envio, do cuidado, da manutenção e do retorno do missionário. E você pode fazer parte de todo esse processo. Nós oferecemos toda a estrutura para que eles possam pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, oferecer trabalhos na área da educação, sociais, trabalhos educativos, trabalhos humanitários. Nós temos diversos tipos de projetos. São 72 missionários, 33 projetos missionários. Nós estamos presentes em 18 países. Nós estamos em 5 etnias indígenas e estamos sonhando com muito mais. Coisas grandes ainda estão por vir. Queremos ir muito além de onde estamos e precisamos de você. Eu quero falar sobre o nosso trabalho missionário. Como você já viu, os nossos trabalhos estão espalhados por toda a terra. E para isso nós precisamos nos organizar. Aqui estão os nossos supervisores. Pastor Arturo, Pastor Marcelo Paredes, Pastor Márcio, Pastor Marlon Santos, Pastor William Fagundes, Pastor Daniel Loureiro, Pastor Leonardo Brito. Todos eles nos ajudam a supervisionar os nossos trabalhos. Os nossos trabalhos nós temos missionários que são organizados por status. O principal status é o missionário enviado. Estes missionários são aqueles que passaram por todo o processo, tanto da Igreja Metodista Wesleyana e da nossa agência, a AG1000, e cumpriram todos os requisitos e as exigências. E eles, então, são enviados, onde nós temos um compromisso integral com eles e eles conosco. Nós temos também os missionários autóctones. Os missionários autóctones são a coroa da nossa missão. Autóctone significa nativo. O missionário autóctone, ele foi evangelizado por um missionário enviado do Brasil. E após ser evangelizado, ele aceitou Jesus, foi discipulado, foi treinado, capacitado, foi para o seminário e hoje é pastor ou é uma missionária, ou seja, é um clérigo consagrado e hoje é um missionário e é a nossa coroa. O missionário autóctone é quando a missão alcança o seu ápice e a missão começa a se multiplicar. E esses aqui são os nossos missionários que nos enchem de orgulho. Nós temos também os missionários parceiros, que são esses aí. Esses, os parceiros, eles são missionários
que eles cumprem os requisitos para ser missionários wesleyanos, porém, eles trabalham em projetos que são ou designados por outra agência, ou vinculados a outra agência, ou que eles mesmos escolheram. Então, eles são parceiros. Nós temos os missionários que são os cooperadores. E são esses missionários aqui. Esses missionários, eles ainda não cumpriram todos os requisitos, estão no processo e como já estavam no campo, eles já estão com algum vínculo à nossa agência e estão no processo para se tornar ou parceiro ou enviado. Assim que cumprirem todos os requisitos, vão ser parte integral da nossa agência, mas também já são parte do nosso quadro de missionários. Um outro status são os missionários vinculados. Missionários vinculados são missionários que prestam serviço para a Secretaria-Geral de Missões ou que estão vinculados à Secretaria-Geral de Missões, ainda que estejam servindo em uma região, como são o caso do pastor Luiz Pisano e o pastor Zé Antônio, a missionária Psida, que estão ali em Portugal. Não posso deixar de destacar aqui a missionária Concelita. Ela é uma heroína, um patrimônio da nossa denominação. Ela, aos 65 anos, ela sai do Brasil e vai para a África. Ela funda o nosso trabalho em Moçambique. Hoje, nosso trabalho já tem mais de 2.300 membros e muitos deles frutos do trabalho da missionária Concelita. A AGMIL, para oferecer toda essa estrutura aos missionários, nós somos organizados em núcleos. Nós temos diversos núcleos que são áreas de atuação da agência que oferece o suporte para o missionário. Por exemplo, hoje nós temos o núcleo de cuidado integral do missionário, o SIM, onde a missionária Vilza, ela oferece para os nossos missionários acompanhamento psicológico, acompanhamento pastoral, oferece também professor de educação física, entre outros profissionais que ajudam no cuidado integral da saúde física, emocional e espiritual de todos os nossos missionários. Nós entendemos que os nossos missionários precisam estar bem cuidados. E para isso, nós precisamos de pessoas profissionais que possam oferecer o seu serviço para a missão. Você pode ser um voluntário servindo na área de cuidado integral do missionário. Nós precisamos de psicólogos, nutricionistas, professores de educação física, entre outros profissionais que podem subsidiar o missionário na área do cuidado. Nós temos também o núcleo de projetos. O núcleo de projetos é uma área onde todos os missionários são orientados a escreverem o seu trabalho, a desenvolver o seu projeto, a planejar tudo o que vão realizar nos próximos anos. É feito um documento, onde esse documento é um compromisso da denominação, do missionário, dos mantenedores, e este documento ele vai ser a guia do trabalho do missionário. A cada 3 meses, o missionário presta um relatório para que haja uma supervisão e um cuidado do trabalho e da família e do missionário também. Nós entendemos que o projeto é um meio de fazer com que o ministério avance. A gente elimina as perdas ou reduz as perdas e potencializa tudo aquilo que pode ser realizado pelos nossos esforços missionários. Precisamos de voluntários que nos auxiliem a fazer todo o monitoramento, acompanhar o desenvolvimento desses documentos, toda a gestão e todo o feedback para os missionários. Se você que trabalha na área de projetos na tua empresa, você estudou sobre isso,
Vem com a gente, vai ser muito importante a tua participação. Nós também temos o núcleo de administração e finanças. Nós tomamos um cuidado muito grande com esta área, porque entendemos que esta área é estratégica. Ela deve ter transparência, clareza, honestidade, investimentos de uma maneira muito assertiva para potencializar os resultados. O nosso sistema financeiro é feito através do PAN, Parceiros que Amam Missões. A nossa arrecadação vem da oferta, da contribuição, do investimento de igrejas, empresas, irmãos e diversas outras instituições que decidem colocar o seu suor na nossa agência. E nós queremos potencializar o uso destes recursos. Nós entendemos que cada centavo que entra em nossa gestão deve ser cuidado e zelado, porque é um dinheiro sagrado, fruto do amor à obra missionária. Então precisamos de pessoas que nos auxiliem em todos os processos da gestão. Nós precisamos de pessoas que nos auxiliem em todos os processos da gestão. Sabemos que essa área, por ser delicada, nós temos critérios muito bem definidos na seleção das pessoas que vão trabalhar, mas precisamos de pessoas vocacionadas para a área da gestão, para a área da administração, que conheça esta área. Precisamos de pessoas que conheçam de uma economia global, de flutuação cambial, para que nos auxiliem nas melhores decisões do envio dos nossos recursos para o mundo, porque hoje nós enviamos recursos para os 4 cantos do mundo. Então, precisamos de voluntários na área de finanças, na área de câmbio, na área de gestão internacional. Se você tem conhecimento nessa área, vem com a gente. Uma outra área que é fundamental e estratégica na nossa agência é o núcleo de recursos humanos. Esta área é coordenada pela missionária Késia, que dirige este setor. Recursos humanos faz a gestão dos nossos missionários, das partes burocráticas, documentação, auxilia nos benefícios, auxilia no desenvolvimento, nas capacitações, auxilia em toda a gestão dos nossos missionários. Você que trabalha na área de recursos humanos, você pode vir trabalhar com a gente e auxiliar. Nós precisamos muito de pessoas capacitadas nessa área, pois temos um mundo à frente para alcançar. Outra área estratégica da agência é o marketing. Como vocês podem ver, quem está gravando esse vídeo, inclusive, é o Will. O Will que faz toda a coordenação do nosso marketing. Só que o Will sozinho, ele não consegue realizar. Precisamos de gente que faça edição de vídeo, gestão de redes sociais, gente da área de criação de material, de designer, pessoas que possam pensar brand, rebrand. Nós estamos querendo reposicionar a nossa marca, então nós precisamos de vocês. Vocês que trabalham na área da comunicação, na área do designer, vem, nós precisamos da tua ajuda. Eu não podia esquecer também, eventos. A nossa agência realiza eventos, não somente aqui na base. Nós organizamos eventos em diversos lugares do mundo. No Brasil inteiro nós temos eventos, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. São diversos eventos como o Missão em Foco, a presença da AG1000 em outros eventos. E nós precisamos de pessoas da área de organização de eventos que nos ajudem, nos auxiliem no processo de inscrição, no processo da efetivação dos eventos, remotamente e presencialmente.
Temos eventos na Argentina, no Paraguai, nós estamos programando evento para a Europa, eventos também na África e precisamos de uma equipe global. Então você pode ser parte desta equipe. Nós precisamos de você. Olha só, dia 15 a 19 de setembro, nós vamos ter uma semana inteira, todos os dias, das 8 às 9 da noite. Cada área vai estar apresentando com mais detalhes a sua atuação e como você pode se envolver. Se você ainda não está no nosso grupo de voluntários, procure algum lugar aqui, vai ter um link para você entrar no grupo. Entre no grupo e lá no grupo você vai ver exatamente qual dia vai ser o dia da sua área, das nossas áreas. Cada líder das nossas áreas vai apresentar com detalhes tudo que a gente faz, tudo que a gente interage e como você vai poder servir, tá bom? E nós vamos fazer uma call, nós vamos fazer uma videoconferência e eu quero que você participe. Não perca, de 15 a 19 de setembro, das 8 às 9 da noite, entra no grupo para você ver qual é o dia do teu setor, para que você possa fazer esse treinamento, essa integração, e após essa integração, você vai poder começar a trabalhar e começar a servir a missão. E eu te garanto que servindo a missão, você está indo aos 4 cantos do mundo, levando o Evangelho com a gente. Que o Senhor Jesus te abençoe e faça prosperar. Do fundo do meu coração, como diretor, eu quero te agradecer por esse seu coração voluntário. Que o Senhor Deus te abençoe e te prospere, em nome de Jesus.